doutora em microbiologia pela USP e pós-doutoranda no Instituto Oceanográfico. Gabriel, chegamos no paraíso, pô. E aí, Fábio, tudo bem? Vamos te ver, pô. Porra, que espetáculo. Aqui é muito lindo, né? É aqui que eu cresci. Minha vida toda. Sempre surfei aqui. Mar é o lugar que eu mais gosto, assim. Eu virei judoca porque eu era prego no surf, senão eu ia virar surfista, pô. É muito mais maneiro. Eu levo como, tipo, uma terapia, uma meditação, assim.
na minha vida pessoal que me traz paz, me traz tranquilidade, disciplina, né? Porque se a gente tá ali, tem que esperar a onda vir, né? Tem que esperar, tem que pensar. E acho que tem uma coisa de desconectar também, né? Porque hoje, Desconecta. acho que é o único lugar que eu tô que eu não tenho acesso a celular, a nada, né? No esporte que eu fazia, era eu e meu adversário. Você é você, tem um adversário ali e tem a natureza, né? Que define um monte de coisa. São mundos muito parecidos, mas eu mexo mais com a natureza, né? Onda grande, assim, você ainda tem medo de vez em quando? Ou isso não acontece mais? Nada, medo. Tá? O mar eu respeito muito, né? Tem uma final com o Kelly, né, no Tahiti, quando eu tinha 18 anos. Fiz uma final com ele, o mar tava gigante e eu nunca tinha surfado naquele tamanho, naquele lugar, né? Então, tipo, eu tava com medo. Falar que, não, tava tranquilo, eu tava com medo, só que eu acabei me superando. Eu, quando competia, eu na véspera, assim, depois de um tempo eu comecei a entender que eu ficava ansioso, com medo ali, depois se eu perder, que são aqueles pensamentos que a gente tem na véspera, né? Mas quando eu entrava no tatame para ir até a área, tem um momento que é o corredor ali, né? Que você vai andando. Quando eu pisava ali, eu me sentia, sabe, meio que leve, desligava de tudo, meio super-homem ali, sabe? Agora, como se eu não pensasse mais nada. Era onde eu me sentia melhor, assim. O que eu mais tenho saudade quando eu competi é essa parte. Eu te entendo muito, é exatamente como eu sinto, né? É quase uma sensação de paz, né? Doido, né? Dá uma Tá indo pra sensação de guerra, paz. mas você tá em paz, né? Primeira vez que alguém fala, acho que explica o que eu senti, assim. Hoje tem altas ondas, né? Trouxe pranchas. O que mais faz sentido pra mim é esse momento, sabe? É estar na água, o mar pode ser seu adversário, como pode estar no seu time. Quando você para, você ressignifica a tua relação com o teu esporte. Quando você parar de competir, você certamente vai fazer isso também, porque você deixa de ter aquele lugar associado à pressão, à guerra, né? E o judô aconteceu isso, quando eu parei, e hoje o judô, o tatame também é uma terapia para mim, assim, de paz. Na época eu associava muito àquela tal guerra, né? Em 95, eu vi um amigo meu sentado numa concentração de judô, no tatame, de pernas cruzadas, de olhos fechados lá, e ele ganhava tudo. Aí eu fui perguntar pra ele, o que é isso? Então ele falou que era meditação transcendental. Eu comecei a fazer, nunca mais parei. No meu primeiro título mundial, eu acordei 2 da manhã. Não dormi mais. Demorou acho que uma semana assim pra eu relaxar, calma. Quando eu cheguei em casa, né, agora eu tô em casa, calma, acabou os campeonatos, respira. E aí você pensa e fala, caraca, eu conquistei isso, né, que doideira. Trabalhar nesse ambiente eu acho que te faz colocar o pé no chão. Porque aqui todo mundo é igual, não tem essa, todo mundo tá se divertindo igual, independente se um compete ou não, ele se traz, calma que aqui o mar eu controlo, eu que mando a onda, então tem a paciência. E o legal disso tudo é que é acessível para todos, né? Ao mesmo tempo que eu tô falando que é minha meditação, minha terapia, pode ser para você, pode ser pro meu amigo que trabalha ali no restaurante, ou enfim, é pra qualquer pessoa. E aí, Fábio, gostou? Pegou a razão da boa? Eu vivo, cara, tô feliz. O mar é um pouco maior, é mais uma motivação pra você não cair. Mais perto do judô, que eles estão contando no judô, e mar grande, se você cair, você toma um caldo, né? Então você fica mais esperto. Assim. Eu não consigo ler o mar. Essa leitura da onda é intuitiva pra você? Não tenho nada na minha cabeça, só vai acontecendo. A única coisa que eu sei é que eu vou remar na onda. E Flávio, qual que foi a sua onda perfeita, assim? Eu digo, não às vezes, não só no mar, mas na vida em geral. Essa pergunta É boa. né? Eu acho que foi ter começado a me dedicar de verdade pro esporte, assim. Porque mudou minha vida, assim, né? Hoje eu sou quem eu sou, muita coisa que eu aprendi no esporte. O esporte me fez ser uma pessoa melhor, assim. E a primeira vez que eu estive com você tinha acabado de voltar de 2 etapas vencidas, você tinha 17 anos, e você foi no programa que eu fazia de madrugada, lembra? E você foi lá, magrinho, moleque. 2011, cara. E hoje, 10 anos depois, eu tô aqui contigo, pegando onda junto com... Muito maneiro, né? Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. História, né, cara?
aquela última mesmo que você pegou foi Mas animal. gostei pra caramba, cara. Muito maneiro. Ah, sempre bom estar na água, né? Remando e tal. Ainda mais hoje, batendo papo com você, foi maneiraço. Então elas têm servido para a gente como um ambiente análogo, que a gente chama um ambiente parecido, pois a história da Terra é onde a gente tem que explorar para desvendar um pouco da E aí, Gabriel? Chegamos no paraíso, pô? E aí, Flávio, tudo bem? Vamos te ver, pô. Porra, que espetáculo. Aqui é muito lindo, né? É aqui que eu cresci. Minha vida toda. Sempre surfei aqui. Mar é o lugar que eu mais gosto, assim. Eu virei judoca porque eu era prego no surf, senão eu ia virar surfista, pô. É muito mais maneiro. Eu levo como tipo uma terapia, uma meditação, assim. Na minha vida pessoal que me traz paz, me traz tranquilidade, disciplina, né? Porque se a gente tem que esperar a onda vir, né? Tem que esperar, tem que pensar. Eu acho que tem uma coisa de desconectar também, né? Porque hoje, acho que é o único lugar que eu tô que eu não tenho acesso a celular, a nada, né? No esporte que eu fazia, era eu e meu adversário. Você tem um adversário ali e tem a natureza, né? Que define um monte de coisa. São mundos muito parecidos, mas eu mexo mais com a natureza, né? Onda grande, assim, você ainda tem medo de vez em quando? Ou isso não acontece mais? Nada mesmo. Tá? O mar eu respeito muito, né? Tem uma final com o Kelly, né, no Tahiti, quando eu tinha 18 anos. Fiz uma final com ele e o mar tava gigante e nunca tinha surfado naquele tamanho, naquele lugar, né? Então, tipo, eu tava com medo. Falar que, não, tava tranquilo, eu tava com medo. Só que eu acabei me superando, né? Eu, quando competia, eu na véspera, assim, depois de um tempo eu comecei a entender que eu ficava ansioso, com medo ali, depois se eu perder, que são aqueles pensamentos que a gente tem na véspera, né? Mas quando eu entrava no tatame para ir até a área, tem um momento que é o corredor ali, né? Que você vai andando. Quando eu pisava ali, eu me sentia, sabe, meio que leve, desligava de tudo, meio super-homem ali, sabe? Agora, como se eu não pensasse mais nada. Era onde eu me sentia melhor, assim. O que eu mais tenho saudade quando eu competi é essa parte. Eu te entendo muito, é exatamente como eu sinto, né? É quase uma sensação de paz, né? Doido, né? Dá uma Tá indo pra sensação de guerra, paz. mas você tá em paz, né? Primeira vez que alguém fala, acho que explica o que eu senti, assim. Hoje tem altas ondas, né? Trouxe prancha. O que mais faz sentido pra mim é esse momento, sabe? É estar na água, o mar pode ser seu adversário, como pode estar no seu time. Quando você para, você ressignifica a tua relação com o teu esporte. Quando você parar de competir, você certamente vai fazer isso também, porque você deixa de ter aquele lugar associado à pressão, à guerra, né? E o judô aconteceu isso, quando eu parei. Eu hoje, o judô, o tatame também é uma terapia pra mim, assim, de paz. Na época eu associava muito àquela tal guerra, né? Em 95, eu vi um amigo meu sentado numa concentração de judô, no tatame, de pernas cruzadas, de olhos fechados lá, e ele ganhava tudo. Aí eu fui perguntar pra ele, o que é isso? Ele falou que era meditação funcional. Eu comecei a fazer, nunca mais parei. Meu primeiro título mundial, eu acordei 2 da manhã. Não dormi mais. Demorou acho que
uma semana assim pra eu relaxar, calma. Quando eu cheguei em casa, né? Pô, agora eu tô em casa, calma, acabou os campeonatos. Respira. E aí você, tipo, você pensa e fala, caraca, eu conquistei isso, né? Que doideira. Trabalhar com esse ambiente eu acho que te faz colocar o pé no chão. Porque aqui todo mundo é igual, não tem essa. Todo mundo tá se divertindo igual, independente se um compete ou não. A gente se traz, ó, calma que aqui o Mário eu controlo, eu que mando a onda, então tenha paciência. E o legal disso tudo é que é acessível para todos, né? Ao mesmo tempo que eu tô falando que é minha meditação, minha terapia, pode ser para você, pode ser pro meu amigo que trabalha ali no restaurante, ou enfim, né? É pra qualquer pessoa. E aí, Fábio, gostou? Pegou a razão da boa? Eu digo, cara, eu feliz. O mar é um pouco maior, é mais uma motivação pra você não cair. É mais perto do judô, que a gente não pode cair no judô, e mar grande, se você cair, você toma um caldo, né? Então você fica mais esperto. Assim. Eu não consigo ler o mar. Essa leitura da onda é intuitiva pra você? Não tenho nada na minha cabeça, só vai acontecendo. A única coisa que eu sei é que eu vou remar na onda. E Flávio, qual que foi a sua onda perfeita, assim? Eu digo, não às vezes, não só no mar, mas na vida em geral. Essa pergunta A pergunta é boa. né? Eu acho que foi ter começado a me dedicar de verdade pro esporte, assim. Porque mudou minha vida, assim, né? Hoje eu sou quem eu sou, com muita coisa que eu aprendi no esporte. O esporte me fez ser uma pessoa melhor, assim. E a primeira vez que eu estive com você tinha acabado de voltar de 2 etapas vencidas, você tinha 17 anos, e você foi no programa que eu fazia de madrugada. Lembra? E você foi lá, magrinho, moleque. 2011, cara. E hoje, 10 anos depois, eu tô aqui contigo, pegando onda junto com... Muito maneiro, né? Muita coisa aconteceu, né, nesse meio Nossa tempo. história, né, cara? Aquela última mesmo que você pegou foi Mas animal. gostei pra caramba, cara. Muito maneiro. Sempre bom estar na água, né? Remando e tal. Ainda mais hoje, bater papo com você, foi maneiraço. Procura é algo parecido com o que a gente tem aqui, porque é o nosso único exemplo. Só que a gente não sabe. Acredita em toda a tecnologia que aponte para um futuro melhor. Robôs que chegam em lugares impossíveis, a Petrobras tem.
Supercomputadores e inteligência artificial com respostas instantâneas também usamos. Realidade virtual para aumentar a eficiência, tudo isso está na Petrobras. Porque assim, com tanta inovação, seremos ainda melhores para você. E a gente achava que até pouco tempo atrás a água era só aqui na Terra. E a Europa não tem só água líquida, o centro de água líquida, mas pode ter 3 vezes mais água do que Olá, meu nome é Gustavo e no episódio anterior nós falamos sobre profissões e a mudança do mercado de trabalho. E nesse episódio nós vamos falar sobre conteúdo e storytelling. a máxima profundidade. Vamos falar agora sobre conteúdo e a importância do conteúdo hoje em dia. Pense o seguinte, nós vivemos num mundo de abundância de informações e isso mudou. Não era assim há pouco tempo atrás. Você tinha poucas opções. Você podia assistir uma TV, né, uma TV aberta, você tinha um jornal, né, então você tinha alguns canais de TV, você tinha alguns jornais para olhar, você tinha algumas estações de rádio e era o que você tinha de opções de conteúdo. De repente, com o advento da internet, o que aconteceu? Você começou a ter uma abundância de informações. E essa abundância de informações faz com que? Faz com que você tenha não só acesso, mas que você também possa produzir conteúdo. Então, às vezes, você nunca teve ambições de produzir muito conteúdo, mas, de repente, o seu assunto é interessante e você acaba encontrando a sua audiência. Olha que legal. No começo mesmo, eu não via o Me Poupe como um negócio. Ele foi a alternativa que eu consegui para chegar até as pessoas. Eu trabalhava na TV Record, trabalhei lá há 5 anos e sempre fui apaixonada por finanças pessoais, desde pequena, inclusive, que eu guardo dinheiro. E aí eu resolvi fazer algo, já que eu estava dentro da TV, falei, vou usar esse canal gigantesco para ensinar as pessoas a cuidarem tão bem do dinheiro quanto eu cuido. Não consegui ir lá dentro, e aí o que eu encontrei foi algo muito democrático, chamado Blogspot. Foi onde tudo começou. Eu mesma fiz e tal, era uma coisa horrorosa. E aí eu comecei a perceber que aquilo podia dar certo para chegar em mais pessoas. Foi quando eu criei o Me Poupe em 2015 e sempre vi as mídias digitais como uma plataforma de acesso para que a TV me conhecesse. Então, durante muito tempo, eu acreditei que trabalhando no YouTube, trabalhando, né, dentro das redes sociais e tudo mais, a TV ia me achar. E de repente eu percebi que eu não precisava mais da TV, que eu tinha minha própria emissora de TV, rádio, internet e tudo mais. O conteúdo, o entretenimento como um todo, ele mudou drasticamente de 5 anos pra cá. A gente não tá nem falando de 10 ou 15, a gente tá falando de 5 anos pra cá. 5 anos atrás, quando eu fazia YouTube Não Faz Sentido, eu tinha 80% das minhas visualizações eram em computadores. Hoje não chega a 20%. Então a gente tem uma juventude que mudou a forma de consumir, que mudou o que quer consumir, que mudou a forma de se comunicar. Compreender o contexto dessa juventude é compreender o futuro do entretenimento. E por isso hoje a televisão não se encontra, o cinema vem encontrando dificuldade, fazendo um filme atrás do outro de repetição de formato, que eu gosto, não estou dizendo que eu não gosto, não adoro filme de super-herói, mas que há uma repetição de formato justamente por tentar tatear dentro desse universo jovem o que ele quer. E dentro do YouTube é a mesma coisa. Compreender o universo. Não, quando eu falo YouTube, gente, eu não estou falando da plataforma YouTube, tá? É porque se criou esse... É social vídeo. Exato, exatamente. Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, pode ser no Snapchat, pode ser onde for. Compreender o que o jovem consome, como ele quer se comunicar e ser comunicado, é compreender o que vai acontecer com o conteúdo e com o entretenimento. Como é que você acha que vocês três, claro que vocês têm muitas, como é que vocês acham que financeiramente, como é que esse modelo de YouTube compensa hoje, vai compensar do jeito que está, tem algum futuro monetariamente falando que vai substituir? O dono do YouTube tem. Olha, o YouTube já foi bem melhor para todo mundo, eu acho, nesse quesito de monetização, mas para explicar de uma maneira didática, é uma empresa que... Eu falo muito sério, vocês ficam rindo de mim, né? Então, para explicar de uma maneira didática, é uma empresa que tinha um certo número de funcionários. E esse número era escasso, principalmente aqui no Brasil. Do nada, esse número cresceu. E eles têm que alimentar todo mundo, eles têm que dar dinheiro para todo mundo. Mas tem cada vez mais gente. Então,
logicamente esse dinheiro diminuiria. Então, por isso que a gente ganha menos, mas tanto de experiência, de oportunidades exclusivas e diferentes que a internet me trouxe, valeu muito mais a pena do que dinheiro. As entrevistas que eu pude fazer, as viagens, os lugares que eu pude ir, os eventos, me trouxe um prestígio muito maior do que... Né? Então, sim, e também publicidade, né? Que vale muito mais do que a monetização em si. Então, o conteúdo está tão importante que até a publicidade tem que abraçar o conteúdo. Em outras palavras, a publicidade tem que ter relevância dentro daquele conteúdo, né, que está sendo aplicado. Então, por exemplo, se você está dentro de um filme, você não vai poder parar o filme, né, e falar de uma marca em 30 segundos. Você vai ter que inserir a marca dentro do filme. Você vai inserir as cores da marca, você vai inserir uma série de atributos. Tem marcas, por exemplo, que criam músicas, né? Uma música específica da marca, né? Que acaba remetendo aí a um tema específico. Então, por exemplo, você pode ter cerveja que está criando música, né, referente à alegria, carnaval, ou até mesmo para que você beba com mais responsabilidade. E se essa música vira um hit, naturalmente, né, a sua marca está na boca do povo. Isso não funciona só também com cerveja, você tem também com videogames, né? Então você pega o League of Legends, por exemplo, ele cria músicas específicas para vender os skins, né? Os skins são as roupinhas que você usa dentro do jogo. Então, nos últimos campeonatos, você criou, por exemplo, o KDA, que é um grupo musical, e esse grupo musical é o grupo musical dos skins que você vai comprar para ter dentro do jogo. Então, quer dizer, você consegue perceber que realmente a publicidade está ficando cada vez mais sofisticada. Quando a gente vai falar de conteúdo e propaganda no conteúdo, enfim, branded content ou product placement, porque apesar do Porta dos Fundos estar no YouTube, nós não somos youtubers, né? Nós criamos conteúdo para o YouTube, criamos conteúdo que perdura, né? Foi uma coisa que o Porta desde o início quis fazer, que era criar uma coisa que daqui a 7 anos você pudesse assistir e dar risada. Então a gente nunca falou de nada muito específico, é uma exceção ou outra, mas de modo geral a gente nunca fala quem ganhou o Big Brother, mas a gente fala sobre reality show. De um modo geral é um pouco isso. E a gente desde o início sempre falou de marcas e mostrou as marcas livremente, independentemente. As pessoas ficaram sempre muito assustadas com isso, porque elas estão muito acostumadas na televisão, nunca vê marca nenhuma, sempre cobre, sempre inventam uma marca, Cola-Cola, né? Vamos beber esse novo refrigerante, e nunca tinha as marcas. E o Porta desde o início acredita que a vida tem marcas, então a gente pode falar delas e mostrá-las e inclusive sacaneá-las, porque isso é divertido, a gente sempre lidou com isso com muito humor. E claro que nos ajudou muito quando a gente ia fazer de verdade algum branded ou product placement, porque acontece que o público já estava acostumado, já estava com o olho acostumado quando a gente colocava esse tipo de coisa. Então isso sempre nos ajudou muito, porque inclusive muita gente falava assim, eu vi que o vídeo da Kellen, da Coca-Cola dele não foi nada, né? A Coca-Cola não estava nem envolvida, tomou o maior susto da vida dela. A mesma coisa, o próprio vídeo do Spoleto, quando a gente estreou, não era Spoleto, não falava Spoleto, com medo inclusive de que o Spoleto fechasse a gente, que a gente estava no primeiro ano, então a gente tinha um certo... Mas a gente mostrava e falava e tinha, as coisas estavam todas acontecendo e tal, então isso facilitou muito a nossa vida hoje e no futuro. Mas ao mesmo tempo, quando a gente quer fazer alguma propaganda, alguma coisa, a gente bota como meta sempre, a primeira coisa a gente não pode anunciar o seu produto simplesmente. A gente tem que fazer um vídeo engraçado para o Porta dos Fundos. E que por acaso tem o seu produto. E nesse mundo novo de conteúdo, o que acontece? A gente acaba descobrindo novos formatos. Então imagina você que vai fazer uma campanha super sofisticada. Você contrata aí os melhores produtores, as melhores câmeras, cria aquele clipe maravilhoso, ou aquele comercial maravilhoso. Só que de repente você percebe que o grande engajamento ele não acontece aqui da forma, né, horizontal, ele acontece como? Da forma vertical. Como assim da forma vertical? Porque então as pessoas estão no seu celular, e o celular está na sua forma vertical, e isso acaba tendo um engajamento muito maior e acaba sendo muito mais barato. A primeira coisa que a gente percebeu é que nossos clientes já estavam produzindo todos eles em vertical. Todos. Isso era foto na loja que eles estavam postando. Olha aí, foto na loja. Só que não era bonito, gente. Que foto bonita é essa? Não é bonito. E a gente começou a provocar e aceitar um mote que estava saindo na rede social, que sexo é coisa de adolescente, porque adulto mesmo gosta de ir na Leroy Merlin. Por exemplo, essa lixeira, que foi produzida por um cliente,
Eu posso abrir os dados? A gente vendeu 17 mil unidades, sem gastar um centavo. Em 24 horas. E aí a ferocidade do adulto na Leroy Merlin. E a equipe adotou. Ele é apaixonado por essa banheira. Só pra você ter uma ideia, ele vendeu 6 banheiras com esses stories. A equipe começou a adotar, começou a chamar o pessoal para vir para a loja. E a gente passou a ter influenciador, embaixador e por aí vai. E isso deu um crescimento de 437 de progressão de venda nos canais sociais. São milhões que a gente está falando de venda com custo quase zero. Tudo em vertical. A gente tem uma vantagem que o resto do mundo do entretenimento não tem, que a gente não precisa se preocupar com o formato. Né? A indústria do entretenimento sozinha precisa preencher determinados tipos de conteúdo que eles têm na mão. Nós temos a inovação do nosso lado. A gente pode e deve, se espera que as marcas e que o mercado publicitário traga novos elementos, e é isso que a gente pode contribuir. Então, se tem um conselho que eu tenho para deixar com vocês, é que esquece o formato. O formato não existe, o formato está aqui para ser criado, alguém tem que criar. E a próxima geração de entretenimento pode ser criada pelas marcas. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, fui criado lá no Arpoador. Essa foto peguei de algum lugar online, essa foi a minha infância, não só a paisagem, mas esse sujeito olhando, passando de prancha, e eu falei assim, eu não tenho a menor ideia de como se faz isso. Isso marcou muito a minha cabeça, não é uma bobagem só não, eu era aquele menininho que não pegava onda e que entrava no mar e tomava os caixotes, né? E aí eu lembro um dia que meu pai me falou assim, seguinte, quando vem a onda, você precisa tomar uma decisão. Ou você vai pegar aquela onda e a onda vai te levar até a beira de novo, ou você vai mergulhar por baixo da onda, e aí vai vir uma outra onda, você vai mergulhar por baixo de novo, você vai ficar passando até as ondas passarem. Quando aquela série passar, você nada de volta e vem aqui para a areia com a gente, mas não tenta ficar no meio do caminho, que é um problema. A onda ou você surfa, ou você espera elas passarem. Essa foi provavelmente uma das lições mais importantes que eu aprendi para a minha carreira depois, porque a gente trabalha num mundo que muda muito, que tem uma onda depois da outra, e que se você ficar ali no meio decidindo se vai pegar ou não, você toma um caixote. A última dessas ondas, que é a onda que a gente está nesse momento atual, é a onda do on demand, né? A onda que junta o barateamento de dados de um lado, a mudança dos hábitos de consumo, de informação e entretenimento do consumidor, e a qualidade das produções que está acontecendo. Essa mudança é uma onda que está mudando a natureza do mundo do entretenimento, da informação. E só como uma evidência disso, isso é uma foto da cerimônia do Emmy, que é o Oscar da televisão hoje, desse ano, em 2018, quer dizer, a maior parte dos Emmys foi dado para séries que passam em redes que não são, pelo menos exclusivamente, financiadas por propaganda. E aí eu olhava aquele negócio e falei assim, gente, isso é uma dessas ondas que o caixote é brabo mesmo, né? Porque se a qualidade do conteúdo e a audiência está mudando para esse mundo que não é financiado pelas marcas, o espaço vai ficar cada vez menor. As oportunidades de conversar com o consumidor vão ficar cada vez menores. Como que a gente vai falar com eles? Que oportunidades a gente vai ter de contar nossas histórias, de tentar construir alguma ligação com eles? A outra coisa que acho que talvez seja a lição mais importante que eu aprendi nos últimos 15 anos da minha carreira é que se histórias a gente aprende que são uma série de eventos com início, meio e fim, a gente pode e deve começar a olhar de uma maneira diferente. Você tem que olhar com a dimensão de profundidade também. Eu acho que dá para considerar assim, a profundidade do tweet,
a história em si e a profundidade da participação. Isso não é novidade que eu estou criando. O mundo do cinema não deixa uma história ir para frente se você não tiver um logline, que é uma descrição da história bem curtinha. O Gabriel Garcia Marques, quando fazia os cursos dele, os workshops dele em Cuba, fazia que você não podia escrever o livro, começar a escrever, se você não pudesse contar o livro inteiro em 5 minutos. Então, essa ideia de você ter histórias com dimensões, com profundidades diferentes, é uma ideia muito antiga. A ideia de criar participações e universos geeks que você mergulha e não sai muito mais. Olha o que é Guerra nas Estrelas há dezenas de anos. Essa ideia é uma ideia que mudou tudo na minha cabeça em relação a contar a história. E provavelmente o caso mais famoso que a gente fez, um trabalho que ganhou 3 Grand Prix em Cannes, ganhou um Emmy contra conteúdo de televisão, foi o primeiro dos 3 Emmys que a gente ganhou. Veio desse trabalho, que eu vou passar o case study de novo, mas vocês vão ver que a história exatamente é uma história com início, meio e fim, e é uma história que funciona do nível do tweet, funciona como história e funciona como participação. I have this condition thing. Every time I wake up, I'm a different person. It's been happening since I can remember. Wish I had a little more hair. I've spent time being thin. I've spent time being fat. I've been pretty and ugly. They say it's what's on the inside that counts. Quando você tem uma ideia bacana, você tem liberdade, você dá liberdade para as diversas fontes e origens criativas, você tem como construir trabalhos interessantes. Esse equilíbrio, essa coisa da profundidade, essas ideias todas que a gente estava discutindo aqui podem ser... Você pode chegar nelas a partir do momento que você pensa na propaganda como entretenimento, pensa na propaganda como uma coisa diferente. Nesse mundo de produção de conteúdo, então a gente pode perceber que todas essas novas mídias entraram podcasts, entraram as redes sociais, né? Entraram uma infinidade de formatos. Uma infinidade de pessoas viraram produtores de mídia, né? Então, quer dizer, você começou a ter aí uma grande quantidade de informações entrando de todos os lados, mídia sendo produzida dentro de redes sociais, dentro de games, né? Você tem pessoas, por exemplo, produzindo filmes em celular, e você tem aí produtores profissionais produzindo para a rede social. Então, a gente realmente mudou por completo a forma, né, com que a gente consome mídia e com a forma com que a gente produz conteúdo. Então, isso fez o quê? Faz com que você, como empresa, tem que começar a olhar essa tendência de uma forma muito diferente. Você tem que entender que agora, para que você faça a sua publicidade, você tem que trazer conteúdo, e você tem que também produzir o conteúdo. Então, isso virou aí agora o novo normal. E você, consumidor, vai estar o quê? Não só escolhendo conteúdos em todos os locais diferentes, né? Ouvindo rádio, mas também ouvindo podcasts, que é o novo rádio, mas também vai estar produzindo conteúdo, virando influencer, né? E divulgando a sua voz, né? Para todo mundo. Então, bem-vindos ao século XXI, bem-vindos à nova era do conteúdo. Então, a questão aí da...
chegou o Nutella Be Ready, uma barrinha com um recheio cremoso de Nutella, envolto por uma casquinha de wafer leve e crocante. Nutella Be Ready, pronta para saborear. Ou seja, não é só a presença de água líquida e compostos orgânicos que vão falar pra gente. O que faz de um homem mais ou menos homem? A resposta é nada. Seu cabelo não te faz mais, nem seus pelos te fazem menos. O jeito que você se cuida, ou não se cuida, pode ficar tranquilo, porque nada te faz mais ou menos homem. Mas um toque a mais de cuidado pode te fazer um homem melhor. Dove Menquer. Se importe menos, se cuide mais. Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se preparar para ir além. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você virar o jogo, a Unopar está do seu lado. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Qual é a sua bandeira?
diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se preparar para ir além. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Qual é a sua bandeira? A gente trabalha com essa parte aí de feminismos e astrologia. Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se preparar para ir além. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Qual é a sua bandeira? Ciência básica, né, ciência de base, que produz o